Alô, pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada. E a gente começa aqui com aqueles recados de sempre. Curta a página, o Face, as redes sociais da Rádio Metropolitana de Piracicaba, a nossa parceira aqui na produção, na nossa nova temporada do Ilustre Podcast. Toda quinta às 8 da noite, você pode encontrar um novo episódio do Ilustre Podcast no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, que também tem Instagram, @Rádio Metropolitana de Piracicaba, tudo junto. E no YouTube do Ilustre Podcast, você pode encontrar tantos episódios só em áudio, da nossa fase jurássica do nosso podcast. Então, toda quinta-feira, às 8 da noite, estamos no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba com novos episódios. E esses mesmos episódios aí da nova temporada, você pode encontrar também no canal do YouTube do Ilustre Podcast. E a nossa agenda com os novos episódios, você pode encontrar no Instagram, @ilustre.podcast. E depois desses recados aqui, iniciais, vamos para o nosso novo ilustre convidado. Ele é maestro, ele é violinista, ele é um homem nobre e gentil, ele é também um apresentador aqui da Rádio Metropolitana de Piracicaba, com o programa Almanac, um programa clássico aqui da comunicação na cidade de Piracicaba. Vamos conversar então com o Luiz Fernando Fischer Dutra. Palmas. Obrigado. Sinta-se aplaudido aqui pelo pessoal que está vendo a gente no YouTube, Luiz. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Érico. Uma honra estar aqui no Ilustre Podcast. Apesar de eu não ser ilustrador, né? Mas você é ilustre. Então não tem desculpa para escapar do elogio. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e com certeza esse bate-papo muito gostoso, como sempre. Você tem visto, acho que você tem visto os nossos anteriores, né? Isso. Então, vamos tentar manter esse pique aí, né? Com certeza. E você é o primeiro artista que não é do traço, não é do humor gráfico que a gente recebe aqui. Uhum. Então, eu pensei até em vir de smoking, de fraque, pela sua nobreza, do seu ofício, da sua profissão, mas você é um cara que não veste esse figurino da arrogância. Muitos artistas têm, independente da área de atuação dentro da arte, né? Uhum. Você é um cara acessível. A prova disso que você me entrevistou há muitos anos. Exato. Lá na Rádio Educativa FM de Piracicaba. Até a gente vai falar dessa trajetória também sua como comunicador. Sim. Né? Eu acho que essa coisa da gente colocar que o músico está num pedestal, ele está num pódio. Não. O músico ele tem que estar junto com todo mundo. Aquela fala do todo artista tem que ir onde o povo está. Sabe o Fernando Brant, né? Exato. É para todos os artistas. Sim. Não é somente para uma turma, é para todos. E quando eu apresentava o Opus, que era um programa de música clássica... Também na Educativa FM. Também na Educativa. Eu fazia questão de frisar. Aqui, a música clássica é tocada com calça jeans e camiseta. É um bom slogan. Não tem fraque, não tem smoking, não tem... Que é justamente para aproximar. Sim. Então, sempre vai ser assim a minha fala. Que bom. Eu até acho que aqui no país, o artista é meio sem querer, querendo, às vezes, né? Uhum. Ele tem uma espécie de um educador, né? Porque a gente está levando uma informação que muitas vezes o povo, infelizmente, pelos problemas que a gente conhece do país e tudo, por gerações e gerações, eles não têm a educação básica, né, Luiz? Então a gente, às vezes, atua meio como um educador informalmente, né? Proporcionando acesso ao que a gente faz, que é a nossa arte. Né? E acho que principalmente esse lado mais humano, né?
de você usar a música como uma ferramenta de melhoria, de ascensão. Eu não gosto muito dessa coisa de ascensão social, mas é uma melhoria de qualidade de vida. Sim. Né? Então, de que adianta eu reclamar que o músico ganha pouco, mas aí no concerto eu vou pôr aquele smoking chique, alugado muitas vezes, eu vou querer depois do concerto tirar foto num restaurante chique e vira uma coisa incoerente. Exato. Fala, peraí, mas você reclama tanto, você não, e de repente você é a favor dessa elitização. Eu sou a favor do acesso de todo mundo aos concertos, ao aprendizado da música, que é algo maravilhoso, né? Depois a gente vai falar eu dou aula de música numa escola lá em Santa Terezinha, e a gente vê em pouquíssimo tempo a transformação que isso causa, não só nos alunos que participam das aulas diretamente, mas no entorno deles. Sim. Então, eu acho que a música, a arte, mas é melhorar a sua rua, melhorar o seu bairro, melhorar a sua cidade. Como que você melhora isso? Melhorando o ser humano. Exatamente. Eu toco uma música, desculpa, já estou falando um monte de coisa, né? Vamos em frente. Mas eu toco uma música que foi composta há 350 anos atrás por um compositor que morava numa cidade que não tinha... Uma cidade não, numa época que não existia luz elétrica, não existia luz, não existia... As condições da rua muitas vezes eram terríveis. Mozart, por exemplo, que a gente considera, né, que é o grande gênio, mas, gente, ele viveu numa época em que a condição sanitária era terrível. E o pai dele, para garantir um futuro brilhante, fazia turnês com Mozart, ainda criança, pela Europa. Sim. Hoje a gente fala assim, eu vou fazer uma turnê. A gente fica 10 dias fora da cidade. Naquela época, eram anos, porque as viagens eram feitas de carruagem. No inverno, na chuva, a criança ficava dentro de uma carruagem 4, 5 dias, sem ter uma alimentação adequada, sem ter uma condição de higiene, sem ter... Então era um negócio... E ele compôs daquele jeito, com aquela qualidade. Então eu tenho que ter um respeito por essa música. Exatamente. E esse meu respeito pela música extrapola a música e chega numa pessoa, chega num prédio, chega numa pintura, chega numa escultura, chega numa estátua. Então, quando eu começo a ensinar para as pessoas, veja a importância de você apreciar isso, de você apreciar o belo, apreciar as coisas boas. Você aprende a preservar, você aprende a respeitar, a preservar, a entender o outro. Então, a arte é uma coisa mágica. A arte, né? É vida, né, Luiz? É vida, exato, exatamente isso. E muitas vezes, talvez até o próprio artista não faça essa... muito artista encara a arte como, por si só, uma maneira de se autoanalisar, né? É meio uma psicanálise informal, mas muitas vezes acontece o que você está falando. É um instrumento de promoção pessoal no sentido marqueteiro dos dias de hoje, o sentido nem tão bom, né? Então, assim, não a arte não melhora o sujeito e o modo como ele pratica, como ele expõe para a sociedade também não melhora as outras pessoas, né? Não. Vira simplesmente uma coisa comercial. Sim. Eu vou vender para você uma apresentação minha, você compra a minha apresentação, feito o trabalho, acabou qualquer tipo de vínculo. E uma grande felicidade que eu tenho, assim, muitas pessoas que eu já prestei serviço, que eu já fui tocar, existe sim, claro, a parte comercial, é o meu ganha-pão, é a forma que eu tenho de sobreviver. Mas muitos clientes, entre aspas, tendo vídeo a gente pode ilustrar isso, né? Entre aspas, muitos clientes se tornaram amigos. O meu celular é lotado de contato porque eu toquei num casamento, eu toquei num evento, eu não apago aquele contato, porque eu mantenho essa relação com a pessoa. E muitos artistas que a gente vê, principalmente os que estão mais na mídia, né, acaba ficando... Eu tenho uma frase que é assim, a minha admiração pelo artista
Porque a arte, você está intrinsecamente... Olha que palavra bonita. Está intrinsecamente ligada ao... A arte é a pessoa. A pessoa. E você dissociar uma coisa da outra, parece que você não está sendo... A pessoa não está sendo honesta nem com o ofício dela e muito menos com ela mesma. Exato. Eu falo, se a pessoa se demonstrou ser um ser humano não sofrível, não muito ser humano, eu perco a admiração até pelo artista que ele é. E já perdi por vários, viu? Que eu admirava. Não vamos expor as pessoas, não. Mas eu tenho certeza que há um caminho de boa surpresa nesse sentido, mas também há algumas exceções. Né? Sim. A vida passa por isso também, né? Tudo tem os dois lados, né? Muito bom. Já que a gente falou de educação, que a gente pode falar depois com mais detalhes, né? Educação lá do começo, qual foi a sua? Tem duas figuras aí determinantes da sua trajetória que eu queria que você falasse, que é o seu bisavô e a sua mãe. Exato. O que eles faziam, claro, tem a ver com música, evidentemente. Mas que papel eles tiveram de forma direta ou indireta? Um talvez fosse uma lenda na família e a sua mãe mais diretamente, pelo exemplo, pelo estímulo, pelo ambiente, né? Como é que cada figura dessas te influenciou, até te fez se decidir, talvez inconscientemente, não sei, até que ponto uma criança pode decidir, né? Mas qual foi a influência que essas figuras tiveram na sua vida para você ser o músico que você é hoje? Do lado do meu pai, né, da família Dutra, na verdade tem muitas gerações, desde o Miguelzinho, desde o Tomás. Então, seu pai é da família Dutra, que é praticamente, são figuras-chave nas artes plásticas em Piracicaba. Exato. O Miguelzinho Dutra, ele é da segunda geração, né, dos artistas conhecidos. Começou com o Tomás, que era o pai do Miguelzinho, e vieram todas as gerações, tiveram artistas. Né? Olha isso. Eu sou da 8ª geração. E deles? Qual foi a deles aí do Miguelzinho? O Miguelzinho é a segunda geração. Tá, que época mais ou menos? 1900 acho que foi antes até, acho que já faz 1800 e pouco. Eu com data sou muito perdido. Ainda bem que tem a internet. É só pesquisar lá hoje que tem o Google aí, que as datas o Google cuida pra gente. Exato. Mas eu acho que geneticamente falando, veio de toda essa turma. Miguelzinho, a do João, Arquimedes. Todos artistas plásticos. Né? Todos artistas plásticos. O meu bisavô, que foi o maestro Benedito Dutra, ele que foi o mais ligado realmente mais à música. Ele era maestro. Só ele mesmo? Dessa turma mais antiga? Todos eram músicos também. Todos eles, tanto é que existem partituras, foram encontradas algumas partituras em Itu, que é do, se eu não me engano, do Miguelzinho mesmo. É que esse pessoal desse tempo, eles tinham uma educação formal, né, que incluía todas essas artes, né? Que talvez não fosse a educação normal, digamos assim. Não era para o cara ser artista, para a pessoa ser um artista, né? Fazia parte da educação, né? Fazia parte da construção, né, do ser humano. É isso daí. Né? Então, eles tinham todos... Foi a música do Miguelzinho mesmo, porque quando foi comemorado o bicentenário do Miguelzinho, me chamaram para um evento lá em Itu e foi apresentada uma composição dele. Acho que 4 composições dele. Você não conhecia essas composições? Eu não conhecia, então. Não. Olha isso. Foi o primeiro contato que eu tive com essa parte da música. Foi uma boa surpresa para você? Foi surpreendente. Porque a gente sempre tem um lado crítico, mesmo sendo parente, por né? isso que eu perguntando. A gente sempre tem esse lado e fala, é isso aí. Não... Mas as músicas que eu ouvi lá foram realmente muito bonitas. Foram alguns motetos. Pequeno. E realmente a música foi muito emocionante. E o momento foi muito emocionante. foi uma coisa que me fez... Dá aquela sensação estranha, porque as pessoas chegavam em mim, encostavam em mim e falavam assim, nossa, eu encostei num
num descendente do Miguelzinho Dutra. Ah, é mesmo? Eu falei, nossa, daqui a pouco vai ter gente ajoelhando. Eu falei, gente, para com isso, pelo amor de Deus, né? E foi surpreendente porque aqui em Piracicaba nunca aconteceu isso, né? Será que não vale a máxima do santo de casa que não faz milagre? Pode ser. Mas independente de qualquer coisa, Sim. tá no sangue, tá na genética. Mas imagina o arrepio e o orgulho, né? Muito. Uma experiência única. E foi lançamento de um livro. Daí fizeram aquela a entrega do primeiro exemplar. Foi muito emocionante, né? Emocionante e dá um peso. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, né? Sim. Porque a responsabilidade é muito grande, né? Porque eu sou da 8ª geração. Da minha geração, dos que se dedicam à arte, que eu saiba, tem eu e tem uma prima minha que mora em São Paulo, que ela pinta. A Bruna, a Bruna Dutra Stradiotto, ela pinta uns quadros muito bonitos, ela estuda arte realmente. Então é uma responsabilidade, né? Na continuidade dessa parte genética, vamos dizer assim, né? E a parte da minha mãe foi a questão da oportunidade mesmo. Minha mãe é pianista, professora de piano, de flauta doce, de musicalização infantil. Foi primeira professora de música de vários músicos que hoje estão tocando aí pelo mundo. Olha isso. E desde que da minha concepção, né, eu já ouvia, porque ela toca piano desde os 3 anos de idade. Olha. Então, foi através dela que eu tive o contato com a música. E a oportunidade de eu começar a estudar surgiu de uma forma também muito engraçada. Teve uma apresentação de alunos na escola de música e, na volta, eu peguei a flauta doce dela, estava na bolsa dela, né, no carro. Eu peguei a flauta doce e comecei a tocar uma música que tinha sido tocada na audição. Aí minha mãe falou, mas como é que você está conseguindo? Eu falei, eu ouvi a música lá na apresentação e estou tocando. Olha isso. E aí ela falou, poxa, tem ouvido absoluto, né? Então, e aí que fui, assim, ela me matriculou no curso para fazer flauta doce. Na Escola de Música de Piracicaba. Na Escola de Música de Piracicaba. O ano é que você falou que você... 1980. Isso você lembra. Esse eu lembro. Já ainda era sob a gestão do casal Mali, né? Isso. Tanto é que só chamava Escola de Música de Piracicaba ainda, né? E daí comecei a cantar no coro infantil. Eu tinha 8 anos de idade, né? Comecei a cantar no coro infantil juvenil, comecei a fazer aulas de flauta doce, mas para aprender a ler partitura, para conhecer essa parte da teoria. E em 82, com 10 anos, eu comecei no violino. Olha e com 13 anos eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu vou fazer. Com 13 anos você já teve essa noção? Já? Com 13 anos eu decidi que a minha vida ia ser dedicada à música. Nunca mudei de ideia, nunca me arrependi, nunca voltei atrás. A música me proporcionou muitas coisas boas. Se for fazer um balanço, as coisas boas ganham e muito. Olha, acho que em arte, de certa forma, é assim, né, Luiz? Porque se a gente for escolher pelo critério não nem de sobrevivência, eu digo de status e dinheiro, mas dinheiro, grande quantidade, montante lá, o vil metal sobrando, que a gente adoraria, né? Ou você ganha na loteria, ou sabe-se lá o que você vai fazer, né? Mas com arte, eu imagino que não é todo mundo que vai ser um popstar. E as pessoas também relacionam muito sucesso com projeção até mundial, Exato. Né? E sucesso, eu encaro sucesso como realizar algo que você faz muito bem de uma maneira plena. Sabe? Você cumpriu o seu objetivo, fazer muito bem, com excelência que você se propõe a fazer. Eu falo que o sucesso não é algo de fora para dentro. Isso. É algo de dentro para fora. É você ter prazer, você ter alegria naquilo que você faz. Isso é... eu já toquei em hospitais, já toquei em casas de repouso, e foi um sucesso, mesmo não tendo um aplauso. Mesmo que ninguém aplauda, para mim foi sucesso, porque eu saí realizado de lá. Eu senti que eu atingi aquele objetivo. Então, para mim, foi um sucesso. Você proporcionou a troca foi bem sucedida, né? Exato. Porque a arte, eu imagino que tenha um elemento muito forte da comunicação. Que não é só você transmitir a sua arte e o outro ter que absorver aquilo até de uma maneira... Me ouça,
me aceite, sabe assim? É uma coisa meio carente, assim, da nossa parte. Pensar assim, né? Muitas Mas vezes... é lograr essa comunicação, né? Você sabe Essa que troca. muitas vezes a escolha da profissão, essa questão emocional influi muito, né? Você tem uma carência, você foi aquela criança que não recebeu uma atenção, você ficou meio de escanteio ali, meio de lado, e aí você descobre que a arte vai fazer você se colocar em evidência. Só que às vezes é um perigo. É um refúgio, mas pode ser um casulo, né? Exato, exato. Porque a arte também é uma coisa solitária. Sim. Você acaba de tocar um concerto, foi muito legal, 1.500 pessoas te assistiram no teatro e você vai voltar para casa sozinho. Tem aquele grande momento apoteótico, né? Exato. Mas é o momento, né? É o momento. Pra É aquela você chegar explosão... naquele momento, o restante do seu tempo é uma peregrinação solitária. Solitária. É ficar dentro do quarto estudando. Horas, né? Horas. Sozinho, horas. E né? é uma vida de abdicação, porque enquanto está todo mundo no churrasco, está todo mundo na festa, está todo mundo... Eu não estou em 85% das fotos da minha família. Por quê? Eu estava em concerto. Sim. Durante a semana eu estou estudando, eu estou ensaiando. Todo mundo está trabalhando, eu estou estudando e ensaiando. Aí no fim de semana, que as pessoas não estão trabalhando e vão se divertir, eu estou lá trabalhando. Então é muita abdicação. A gente faz um trabalho, né? Que as pessoas... É o trabalho que é também o lazer das pessoas, né? Exato. E como você acredita que as pessoas encaram o seu trabalho? É mais como lazer para você? Como é que você vê... que você sente que as pessoas encaram o trabalho, nem seu especificamente, ou do violonista, do violinista, eu estou confundindo os termos, mas assim, do artista em geral. Você acha que o artista ele tem credibilidade? Porque a gente faz uma coisa que nos dá muito prazer, né? Sim, sim. E também é uma coisa de poder, uma demonstração de poder pessoal muito grande. Nós temos a autonomia que a gente conquista, nós temos o prazer por estar fazendo algo que nos preenche, sabe? Então, e você acha que isso dá credibilidade para a gente perante as pessoas? Ou as pessoas têm uma imagem distorcida da gente, assim? Porque elas, talvez, muitas vezes, infelizmente, elas não tenham nem esse prazer no trabalho delas e nem essa autonomia, né? Tá. Eu vejo assim, eu vou falar por mim mesmo, né? Muitas e muitas vezes o público vem até mim. Tá. Por exemplo, quando eu toco na Orquestra Sinfônica de Limeira, de Piracicaba, Rio Claro. Então, quando tem esses concertos, as pessoas vêm até mim. Então, aí elas estão me encarando como uma forma que eu estou trabalhando, né? E dentro da orquestra, eu costumo dizer que não existe o Luiz Fernando. O Luiz Fernando ficou do lado de fora. Ali eu sou uma peça da orquestra. Existe o instrumento orquestra sinfônica e eu sou um dentinho dessa grande engrenagem. Isso é importante. Eu vou pegar esse gancho que é exatamente a questão que eu quero tocar daqui por diante. Tocar sem trocadilho. Não, é ótimo, ótimo. Não, imagina. Ô Danilo, vamos para o primeiro slide. E eu já vou colocar, eu vou pedir para você colocar em seguida o outro, ainda não, mas eu queria falar exatamente disso, da peça na engrenagem, o seu papel em cada função dentro da orquestra. Você chegou a esse patamar do grande músico que você é, o violinista, pode passar, Danilo? E ao mesmo tempo você tem uma outra faceta, que é a do maestro. São duas funções diferentes no mesmo organismo vivo, assim, que é o da orquestra. Então, qual é a diferença de responsabilidade, de atuação, de compreensão do todo e das partes, como maestro e como violinista? Na verdade, ali, quando vocês puderam ver o slide anterior, a foto anterior... Pode passar o anterior, Danilo. A gente já... Vocês veem que eu estou com o olhar compenetrado, Sim. Eu estou sério, Sim. Eu estou concentrado. Concentrado. Porque aqui eu estou, como eu falei para você, eu sou o dentinho da engrenagem. Sim. Eu tenho que estar em sincronia com toda essa máquina
que é a orquestra sinfônica. Você tem que estar atento ao todo, né? Atento ao e absolutamente focado. Né? Exato. Eu tenho a minha parte a cumprir. Eu tenho ali a minha partitura com as coisas que o compositor escreveu para mim e para o meu naipe. Sim. Sou eu e uma equipe, aqui no caso, de mais 9 pessoas. Nós somos em 10 no total. Tá. Eu tenho um cargo de liderança, que é o chefe de naipe ou espala do naipe. Então, eu tenho que fazer com que os 10 violinistas, que são da minha turma, toquem como se fosse um só. Então, dentro da orquestra ainda está segmentada, né? Porque você é o espala dos violinos. Isso. Eu falo que a orquestra é uma empresa. Nós temos ali o departamento primeiro violino, o departamento segundo violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboe, clarinete. São 17 naipes ao todo. Olha isso. Então eu tenho que estar com muita atenção no que eu estou fazendo. Eu tenho que estar atento ao que o meu naipe está fazendo, os meus outros 9 colegas. Eu tenho que ouvir o que todos os outros naipes estão fazendo e eu tenho que ver o que o maestro está pedindo. Só tendo ouvido absoluto mesmo. Então, dentro do meu cérebro, ali não dá para ver a fumacinha saindo, mas o cérebro está num funcionamento a 1000 por hora. Né? A queima de calorias aí, para mim, não faz muito efeito. Né? Quantos quilos você perde por apresentação, Luiz? Tem maestros que chegam a perder 2 quilos num concerto. Estou brincando, mas acontece isso mesmo? Acontece. Isso. Claro que tem muito a ver com a desidratação também, porque transpira. Mas o gesto, né? Você está fazendo uma movimentação física ali. É um esforço físico. Né? E o coração. E é o que eu ia falar. Do próximo slide, adrenalina. Vocês podem observar que a minha expressão... E isso não é combinado, isso não é uma coisa pré-programada. É espontâneo. Veja a expressão dos músicos. Eles estão sérios. Sim. Olha a minha expressão. Por quê? Porque ali, à frente desse grupo, eu tenho que ser uma fonte de inspiração. Eu tenho que fazer um convite para eles. Então você tem que ter uma expressão de: olha, vamos jogar esse jogo, vamos brincar comigo, vamos nos divertir. Então a sua expressão é a expressão do que está passando com você internamente mesmo. Exato. O astral tem que estar na devida medida. Né? Os músicos eles estão concentrados, mas eles recebem isso e de uma forma muito, muito surpreendente. Porque eles vêm falar, eu falo, nossa, que gostoso que é tocar, porque nem todos os maestros fazem isso. Tem mais que é carrancudo, ele chega na frente da orquestra... A tendência de quem não conhece música erudita, né? Exato. Com cara de poucos amigos. Com cara de poucos amigos, aquele cara sisudo, aquele cara... E aqui em Piracicaba nós temos a grande alegria de ter agora o Knut Andreas, que é um maestro que vive a música. Ele sorri, ele faz cara de bravo, ele faz... A nossa expressão facial é muito ligada ao tipo de som que a gente vai buscar. E aqui foi um espetáculo que a gente uniu a orquestra com a música sertaneja. Olha. Até o termo concertão com S é porque vem do concerto e do sertão. Né? Uma bela junção aí. Até aqui o Cláudio Lacerda, que é um grande pesquisador da música caipira raiz, o projeto é dele. Né? Então, ali estava realmente, eu estava numa alegria enorme estando à frente dos músicos, mesmo com essa responsabilidade. Né? Só que ali eu não tinha que tocar um instrumento. Ali, eu estou na condução, eu estou ouvindo o que os cantores estão cantando, o que o Neymar estava tocando na viola. Neymar Dias, né? Neymar Dias, genial. Eu só falei o sobrenome porque tem o outro Neymar, né? Pois As pessoas podem achar que ele virou músico, de repente, como que pode? Não, esse é o Neymar, esse é um craque mesmo da viola caipira, né? Então, a minha ideia ali, o meu papel ali é fazer essa junção, é convidar a orquestra sinfônica, que é o instrumento raiz europeu, a participar junto com a viola caipira, que é o instrumento raiz, é a identidade cultural nossa. Então eu estava numa alegria tremenda. E em cima de uma caixa de equipamento de som. Por quê? O pessoal fala, mas por que o maestro fica mais alto?
Porque a orquestra tem várias pessoas que ficam mais distantes. Então, é só para ficar mais visível. Não é por uma questão do maestro querer aparecer mais. Para ele... É uma informação importante. Porque é só para ele ficar mais visível para as pessoas que estão mais ao fundo. Maravilhoso. Até me dá um gancho para uma outra questão. A questão da suposta e aspas, isso daí. Que tá esse mito, acho que está caindo. A suposta superioridade da música erudita. Acho que imagino que o termo correto seja música erudita e não clássica. Isso. E assim, bom, a minha questão principal primeiro, né? Que aí eu fico divagando, aí eu demoro para voltar depois. Mas assim, o que você acha que hoje em dia os músicos eruditos respeitam mais os populares se sentem inferiorizados? Qual que a sua visão como músico estando no meio musical? Como é que os colegas das diferentes músicas aí, eles se encaram? Pelo menos os que você convive, assim. Porque esse tipo de trabalho, de junção de linguagens diferentes, sim, né? Uhum. E é inegável que, em muitos momentos, a música erudita tem uma densidade bem maior. Sim. Mas nem por isso a música popular é inferior. De jeito nenhum. São até objetivos diferentes, né? Cada proposta é diferente uma da outra, né? Então não há hierarquia, eu suponho. Não, como é que na minha os opinião, músicos não. aí do seu meio, como que os seus colegas, você encaram isso hoje em dia, assim? Eu acho que a partir do momento que a música começou a ser usada como uma ferramenta de transformação social, né? Porque antes quem que estudava os instrumentos eruditos? Sim. Quem tinha dinheiro para comprar o instrumento e para se matricular numa escola de música. Tipo, um piano é caro. É caro. Um violino caríssimo. É caro, né? Eram, né? Hoje em dia você já tem mais acesso, né? Já tem instrumentos com mais acesso. Só que aí começaram a perceber o poder da arte transformando as pessoas. Então, começaram a levar... O maestro Silvio Baccarelli, né? Que faleceu, infelizmente, há um tempo atrás, ele teve um papel importantíssimo nisso. Ele viu a favela de Paraisópolis, em São Paulo, um incêndio. Ele viu um incêndio que destruiu uma parte da favela. E ele, vendo na televisão, ele viu a vida das pessoas ali. O que ele fez? Ele tinha muito dinheiro, era um maestro muito rico. Ele veio dessa geração de maestros intocáveis, de maestros superiores, de música clássica, que é o máximo, tal. Ele percebeu a situação de vida das pessoas que viviam naquela comunidade. Ele falou, puxa vida, que vida sofrida. Olha as ruas, olha como é essa favela, Paraisópolis, né? Sim. Eu vou montar uma escola de música dentro dessa favela. E ele montou uma escola e as crianças da favela tiveram acesso gratuitamente ao ensino de violino, de viola clássica, sim, de violoncelo, de todos os instrumentos da orquestra. Ele contratou professores que iam... Existe até hoje o Instituto Baccarelli. A Orquestra Sinfônica de Heliópolis, desculpa, falei errado, de Heliópolis, é uma orquestra fantástica. Pessoas vão no Google, digita lá, Orquestra de Heliópolis, é uma orquestra maravilhosa. E são pessoas da comunidade, são pessoas da favela de Heliópolis. Então ele semeou maravilhosamente, né? Semeou algo para transformar a vida das pessoas. Exato. Né? E a partir disso, quando as pessoas perceberam que isso era bom, várias empresas, não vou citar aqui, porque, né? Ninguém contribui com a gente aqui, então não vai citar. Mas ela sabe o papel que elas desempenham. Exato. Mas elas começaram a perceber essa importância e começaram a montar os seus próprios projetos, né? Então serviu como uma referência, né? Serviu como uma referência. E a partir do momento que a orquestra entra numa comunidade, você já misturou a orquestra com o samba, com o choro, com a roda de capoeira. Você começa a ter uma integração entre essas artes. E quando essa integração sai da periferia e vem para o centro, as orquestras falam, puxa vida, olha que legal.
Dá para a gente fazer um concerto com uma escola de samba. Sim. Dá para a gente fazer um concerto com um grupo de jazz. Dá para fazer... Eu fiz um concerto com Sepultura, a banda de rock, né, mais conhecida aí do rock pesado mesmo, né, do heavy metal. E foi maravilhoso. O público aceitou super bem. Outras orquestras viram isso. E você tem a orquestra de Melbourne tocando com a banda Kiss. Você tem o Metallica tocando com a orquestra de San Andreas, né? Que acho que é, não lembro qual que é. Scorpions tocando com a Filarmônica de Berlim. Então, começaram a perceber assim, poxa vida, por que nós vamos fazer essa segregação se a gente pode somar? E muitos músicos aceitam isso de muito bom grado. Inclusive, né? Um deles, que até nós vamos mostrar aqui, já antecipo um pouquinho, o Ivan Lins, que ele faz um trabalho com orquestras aí, Brasil afora e mundo afora. Ele esteve aqui em Piracicaba. Há poucos anos aí. Isso. E esteve há poucos dias também. Ele fez um show aqui em Piracicaba. E eles começaram a perceber isso. A orquestra sinfônica, ela é um instrumento. E como um instrumento, ela pode ser usada em qualquer estilo. Quando você me perguntou como que as pessoas veem o meu trabalho, né? Que eu falei, elas vêm até mim quando eu estou na orquestra, mas chega um momento que eu vou até elas. E isso não é, porque o artista, eu imagino que as gerações de hoje em dia, de qualquer área, para qualquer área, elas sejam mais despachadas, digamos assim. Sim. Elas já nascem menos tímidas, né? Exato, exato. O que acontece? Só que você vem de um meio que eu imagino que haja muita gente compenetrada além do concerto, até na vida, né? Exato. E você é um cara que tem um perfil mais aberto, né? Você é uma pessoa mais aberta. Independente até da área que você atuasse, eu imagino que você seria um cara mais aberto, né? Aí você dá o abraço nas pessoas, né? Você acolhe. Eu sou uma pessoa que gosta do ser humano. Eu gosto de pessoas, né? Então, já me chamaram, eu tocava sempre numa sorveteria aqui, dele eu vou falar porque foi um parceiro que me ajudou muito, né, no Frutagurte, da Carlos. Final de semana ele sempre me chamava, poxa, vem, e eu tocava andando ali entre as mesas, as pessoas tocando MPB, tocando temas de filme, tocando alguns clássicos, e eu percebia como as pessoas se emocionavam. Então eu falava que era um momento em que elas iam tomar um sorvete e elas eram surpreendidas por um som de um violino ali. Então, nesse momento, elas percebiam que, poxa, ele não está trabalhando num sentido, ele não está em cima de um palco, ele está aqui do meu lado. Ele está aqui junto comigo. Acessível e encantador, acessível. Né? Eu parava, eu fazia um intervalinho para tomar um café, eu andava pelas mesas para conversar, para ouvir o que eles estavam achando. Pessoas pediam, você toca tal música? Então, era muito legal. As pessoas que nunca mais vão esquecer dessas tardes aí de regada a sorvete e violino. E os meus colegas que infelizmente ainda ficam presos nessa questão de que eu não vou me rebaixar, eu sou músico de orquestra, eu sou músico nobre, eu não vou... Lamento, mas eles estão perdendo um tesouro que a vida nos oferece, que são as pessoas. É você estar ali com a pessoa, né? Eu imagino que seja quando você está fazendo uma caricatura ao vivo. Que você está ali com a pessoa, de repente conversando, perguntando alguma coisa. Que coisa mais gostosa que isso para romper com aquela solidão do trabalho? Exato, porque muitas vezes, Luiz, a gente é da geração anterior à internet, né? Exato. Então, muitas vezes, esse acesso... Hoje tem os likes, né? De repente, o ego da gente não tem coisa melhor. Exato. Só que, por exemplo, eu comecei a trabalhar em jornal quando eu tinha 15 anos. Não tinha internet. Fazia o suplemento infantil, as ilustrações. Havia, de vez em quando, visitas à sede do jornal de escolas, que aí iam me visitar também, porque eu fazia um suplemento infantil. Então, o acesso que eu tinha era esse. Mas era o acesso, por exemplo, podia ser por correspondência, né? Carta, do correio. Né? Era correio eletrônico no nosso tempo, era correio. Aí era comprar selo, colar. Ter que escrever, ter que ir lá na agência. As pessoas não sabem hoje o gostinho que tem a cola do selo, né? Que você põe na língua. Filatelia, quem que sabe disso, né? Numismática e filatelia. Nossa, eu lia coluna disso no Jornal de Piracicaba. Aí o que acontece?
Eu recebi uma carta de leitor falando especificamente do meu trabalho. Nos 5 anos e pouco eu fiquei no jornal trabalhando como funcionário, né? Tá. Fazendo um jornalzinho. Mas assim, era o que havia naquele tempo, que não é tão distante assim, 30 anos atrás. Tá, É distante. não. Enfim, as nossas barbas brancas nos denunciam. Denuncia bastante isso, né? Aí eu fico vendo aqui, olha, ainda tinha mais cabelo preto do que... E eu que tinha cabelo. Mas assim, cada tempo tem a sua acessibilidade, dependendo do departamento, né? Exato. Então a gente tem muito mais possibilidade de ser, inclusive, mais aberto, eu imagino, sabe? É você não querer passar uma imagem de uma coisa que não é real, né? Eu não consigo uma pessoa chegar a conversar comigo, eu dar uma desnobe e falar, não vou conversar. Isso me rendeu até um trabalho que foi muito bom financeiramente. Eu fui num escritório de uma empresa japonesa lá em São Paulo. Eles faziam aquelas pedras ornamentais, E uma amiga convidou, falou, olha, ela trabalhava nessa empresa, falou, vai ter uma bota fora lá, vai lá, tem umas pecinhas bonitas, tal, vem bem baratinhos. E eu estava com o violino. E o dono da empresa, o seu Fujita, ele estava lá, não fala uma palavra de português, mas ele me viu conversando com as pessoas. E ele ficou, ela falou assim, num primeiro momento ele ficou horrorizado com aquilo, porque no Japão os músicos são considerados semideuses. Nenhum não músico conversa com músico. Para você levar um músico na sua casa para tocar, você é milionário, que é muito caro, porque o músico não vai tocar. De certa forma, é uma valorização, mas é uma separação de mundos, né? É uma segregação muito, muito esquisita, porque um precisa do outro, né? Mesmo. E a partir daquele momento que o seu Fujita me viu ali conversando, ele me convidou para ir um dia na casa dele, conversamos com o intérprete, toquei para ele. Aí, uma vez por ano, ele dá um prêmio para os melhores funcionários, tanto do Japão quanto do Brasil. Aí teve um ano que ele deu de presente para esses melhores 10 funcionários, 10 dias no Brasil. E qual que foi a despedida desses 10 funcionários do Brasil? Um recital meu. Era um jantar e um recital meu, que ele me pagou um cachê. Eu pedi um valor, ele me pagou 3 vezes mais, porque ele não concordou com aquele valor que eu havia pedido. Ele reservou um hotel, que era um quarto que, pelo amor de Deus, era maior do que o apartamento que eu morava. Você foi tratado como um semideus. Fui. Mas ali no jantar conversei com todo mundo, dei risada, contei piada. Então eu falo, olha que legal, olha o que essa acessibilidade me possibilita. E é uma questão cultural, né, no caso deles. Né? Exato. O professor, o músico... Não é questão de preconceito, é cultural. Né? É como o professor, o músico, o médico, né? Tem essas profissões que eles... Que é um respeito profundo. Profundo. Eles falam, né? Quando o japonês ele fica de cabeça baixa, ele fala, não é uma submissão, é um respeito. A pessoa está dizendo, eu não sou digno de olhar da mesma altura que você. Tem toda essa parte simbólica deles. Será que é por isso que eles apreciam muito a bossa nova? Porque tem esse molejo que de repente eles não têm? A bossa nova lá é um produto hiper consumido. Acredito que até mais no Brasil. Sim. Eles adoram realmente. E acho que deve ser para suprir um pouco essa rigidez, essa coisa, né, mais regrada, entre aspas, vamos dizer assim. Ela permite essa malemolência, né? Molemolência, não é como fala a palavra. Mas esse gingado. Gingado com classe também. Com classe, no caso que a bossa nova é maravilhoso. Né? A bossa nova bebeu em Vila Lobos, em Debussy. Sim, tem raízes eruditas. Né? As pessoas falam, mas por que a música... Eu falo, gente, vocês conhecem alguma banda de rock que compôs alguma música em 1530? Não. Então, tem compositor que em 1530 escreveu música que é tocada até hoje. Diante da história, a música pop é muito nova. É uma criança. É uma criança. E às ela vezes veio, mal criada. É, bem mal criada. E ela veio disso. Sim. Ela veio, o jazz, o blues, tudo veio da música erudita. Sim. Né? Então a gente não tem para que separar. Existe música boa e música ruim. Pronto.
Não tem. Ah, música sertaneja é feia, rock é feio, música clássica. Tem muita música clássica feia e tem muito rock lindo. Tem muita música sertaneja linda. Então, você não acha que as pessoas também colocam gosto como critério? Porque existe música mais densa e menos densa. Sim. Existe música boa e música ruim. A qualidade da informação, o dizer isso não é uma ofensa. Não. Tem gente que vai mais fundo no mar e tem gente que vai no raso. Eu vou te dar um exemplo. Bolero de Ravel. É uma música ótima, né? Ravel estruturou... Ele escreveu essa música mais como uma forma de estudo da combinação dos instrumentos, mas ela é uma música excelente. Uhum. Aí vão perguntar para mim, você gosta? Não. Imagino que o Ravel tenha escrito coisas melhores, né? Melhores. Aquela repetição, aquela coisa... Eu acho uma música boa, uma música didática, porque eu explico muita coisa com ele, a combinação de instrumentos, tudo isso, o timbre que ele constrói, tudo isso é muito bom. Mas não é uma música que eu ponho para ouvir em casa. E é Ravel. Ravel, maior orquestrador que já existiu na história da música. Então, isso que você falou, saber diferenciar o eu gosto ou eu não gosto de isso é bom ou não é bom. E quando a gente faz uma crítica, a gente precisa aprender, que nem eu falo, né? Existem dois grandes gênios do violino, Jascha Heifetz e David Oistrakh. Para 90% dos violinistas, Heifetz foi o maior. Inclusive é o que eu ouvi falar dos dois que você está citando. Aí quando falam para mim, qual você gosta mais? Eu gosto mais do Oistrakh. Eu acho o Oistrakh... ele me atinge de uma forma muito mais intensa do que o Heifetz. Ah, mas você vai falar que o Heifetz não é bom? Eu falei, não. Eu coloco a emoção no julgamento. Eu não falei que ele não é bom. Sim. Eu falei que eu gosto mais do Oistrakh, mas não tiro o mérito do Heifetz. Então, eu acho que a gente precisa saber diferenciar isso daí. Né? Esse julgamento, o cancelamento que as pessoas fazem hoje, né? Ah, vamos cancelar. Por quê? Porque eu não gostei. Mas espera aí, você não gostou, mas você fez uma análise imparcial, se é bom, se não é bom. Então a gente precisa aprender isso daí. E quando começa a ponderar para esses seres da idade da pedra lascada, a ponderação é um insulto também. Quer dizer, é a brutalização total. Né? Infelizmente. Total, é. É uma pena, né? É uma pena. Mas assim, vamos passar para o próximo, Danilo? Que não falta assunto, né? Já que estamos falando de gente, a gente vai falar dos grandes encontros com músicos que são gente. Então me diz de cada uma dessas figuras aqui inclusive temos à direita um músico que está de máscara, mas não é nada mascarado. Não. Quer falar dele, desse encontro? Como você conheceu o trabalho dele e como você conheceu o autor do trabalho? Aqui foi um concerto que nós fizemos lá em Rio Claro, na primeira abertura que teve na época da pandemia, mas não tivemos público assim, umas 50 pessoas, foi num lugar ao ar livre, foi lá no, se eu não me engano, foi não é Salesiano, Claretiano, em Rio Claro. Uhum. O concerto foi ao ar livre, com cadeiras esparramadas. Ainda tinha alguns cuidados aí. Só podia ter 40% de público, por isso que foi no lugar aberto. A abertura ainda estava relativa nesse né? E aqui foi com Ivan Lins. E foi muito solícito, foi um cara muito legal, chegou para ensaiar com a gente, conversou muito com a gente, eu consegui conversar bastante com ele, uma pessoa assim de uma cabeça muito legal, né? Nada estrela, não é nada... Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, aquele cara é estrela. Só que, gente, não é que ele é estrela. Aqui ele estava na orquestra, a gente estava ali umas 30 pessoas. Então, ele consegue dar atenção para todo mundo. E foram 3 dias. Então vocês tiveram tempo para conviver com ele. Tivemos um tempo. Muitas vezes a posição do admirador, né?
é muito ingrata, porque a pessoa às vezes cria uma expectativa além do razoável, sabe? Então aí o cara, às vezes, ele dá um meio sorriso e de repente não é o momento que você tinha que ir lá falar com ele, né? E ali, depois do show, no momento do show, a entrega dele é total. A hora que acabou o show, ele quer comer, ele quer tomar uma água, Sim, ele quer é sentar um pouco. Exato. Ele precisa daquele tempo. Então ele não consegue. Você imagina num lugar que você está lá com 200, 300 pessoas, você não consegue dar atenção para todo mundo. Sim. Né? Então o Ivan Lins foi. Isso que eu estou falando, eu apago tudo para falar do próximo, que é o Derico. O Derico, ele é aquele grande músico, uma pessoa maravilhosa. Inclusive, dia 11 de outubro, fez 1 ano que ele esteve aqui em Piracicaba, num show no Cumbuca. É verdade. Foi no dia 11 de outubro de 2022. Ele acabou... Aqui nós estávamos no grupo ginástico, lá de Rio Claro. Acabou o show, aqui nós estávamos no palco ainda. As pessoas estão ali embaixo, descendo. Foi um concerto perto do Dia das Mães. E acabou o show, ele falou assim, gente, eu vou tomar uma água, vou guardar meu saxofone. Quem quiser tirar foto comigo, eu vou estar aqui no salão, eu vou estar caminhando, quem quiser. Ele deu atenção para todo mundo. E não devia ter pouca gente, né? Não, estava bem cheio lá. E ele dá atenção. Eu morei um tempo lá em Dayatuba, e eu convivi com ele mora lá em Dayatuba até hoje, e ele é assim. Ele vai numa pizzaria, ele tira foto com todo mundo. Ele vai numa churrascaria, ele tira foto com todo mundo. Por quê? Ele falou assim, eu entrei na casa das pessoas tantas vezes, as pessoas me permitiram entrar na casa delas através do SBT, através da Globo. Elas me possibilitaram tudo o que eu sou e o que eu tenho hoje. Então, eu dar uma atenção para elas é uma forma de eu retribuir. Sim. E aqui, lá no Cumbuca, foi exatamente assim. Nós estivemos lá fazendo a cobertura, né? O Maurício Ribeiro era um dos organizadores lá do evento. Ele deu atenção para todo mundo que estava lá. Foi tocando no meio do público. Depois que acabou o show, ele foi para conversar, foi tomar cerveja com a gente e tal. Então, é uma pessoa incrível. É um amigo que eu converso sempre. A gente tem uma relação bem próxima. A gente sempre está conversando pelo WhatsApp. Participou do Almanac aqui, é uma pessoa demais. Olha, eu fico muito feliz em saber disso, porque você sabe que até um dos motivos de eu estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Que eu sou cartunista, sou ilustrador, eu não sou um comunicador nato, eu tive que aprender. Estou aprendendo como você também aprende. Imagina, mas você hoje. faz super bem. Mas assim, o que acontece? É essa vontade de realmente sair do casulo. E eu vejo que esses caras... Muitos dos que a gente admira, eles têm também essa veia. Nem sempre eles vão fazer programa que nem a gente, né? Podcast e tal. Mas eles são comunicadores também, né? São. Eles são seres humanos de primeira linha, né? E é isso, eles conversam com o público. Você quer ver uma coisa que me incomoda muito? É quando eu vou assistir um show ou um concerto, o artista entra mudo e sai calado. Ele só vai lá para tocar. Ele vai para mostrar que ele é bom, que ele tem técnica e tchau. Converse com o público. Pelo menos um boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite é, no mínimo, um ato de educação. Exato. Né? De você se importar minimamente com quem está te vendo. Né? Olhar para as pessoas. Né? Tem artista que eu fico realmente incomodado com isso. Né? A pessoa está lá por honra da firma, né? Exato, exatamente isso. Vamos para os próximos aqui, Danilo. Os próximos queridos aqui. Esse é um queridíssimo. Até coloquei a foto maior. Explica quem é essa figura aqui, que também sempre foi gente boníssima comigo. Eu tenho uma parceria com ele, caso você não saiba. Fiz uma letra de música pra ele. Que legal! Ele se referiu outro dia numa entrevista para a Rádio Educativa FM, né? Eu tinha esquecido de ter feito a letra. Nossa, vamos ver se a gente carimba essa parceria qualquer dia desses, né? Só que eu não vou cantar, não. É o Alessandro Penesi, que é um músico maravilhoso, piracicabano. Toca... De fama... Além forma fronteiras, internacional. Né? Já tocou na Rússia, tocou na Europa. Sim. E é isso, é uma pessoa de um coração gigante. Quando ele toca, é um coração em cada dedo, porque ele é maravilhoso. E como pessoa, né? Ele tinha tudo para ser um cara snob, para ser um cara
pela qualidade musical dele. Toca com o Yamandu Costa, toca com o Hamilton de Holanda. Transita por diferentes músicas aí, né? Totalmente. Embora ele seja um chorão de primeiríssima linha, né? Ele toca tudo e bem. Né? Ele é agregador. Ele é aquela pessoa que agrega. Né? Então, nossa, o Alessandro é um parceiraço, assim, um cara muito querido realmente, né? Por todos nós. E assim como o Alessandro, o Marcos Viana... Ele compôs a trilha do Pantanal, né? Do Pantanal. Da primeira versão lá da Manchete, né? Isso. E várias outras trilhas ele tem composto. Inclusive, ele tem levado a música dele muito para esse lado da natureza, do meio ambiente, né? Coisa tão importante da gente falar hoje em dia, né? E eu o conheci nesse concerto que nós fizemos lá na Igreja Nossa Senhora dos Prazeres. O maestro Knut incluiu uma música dele, assim, ele ouviu a música, gostou, e meio que de última hora. E o Marcos veio de surpresa. Ele chegou aqui, saiu de Belo Horizonte, veio para Piracicaba para assistir o concerto. Veio assim, com a mochila nas costas. Nossa, mochileiro! Veio. E um cara sensacional, ficou ali, conversou comigo um tempo, trocamos umas ideias lá. E se tornou uma pessoa muito querida, uma referência muito, muito rica para mim, né? Isso deve ter sido memorável, né? Cada momento desse é único na carreira, eu escolhi na bem vida. as fotos que você mandou. Vamos para o próximo, Danilo? O próximo slide aqui. Não tem próximo, mas temos o... Olha! Isso! Nossa! Isso é uma parte da surpresa que eu falei para você fora do ar. Nossa. Que é o seguinte, aqui nós vamos falar da sua veia de comunicador. Você apresenta aqui na Rádio Metropolitana de Piracicaba, você é meu companheiro aqui de rádio. Isso. Com o programa Almanac, que você apresentava na Rádio Educativa FM de Piracicaba há uns bons 10 anos, se mais que isso até, né? Acho que... Quando que começou o Almanac? Eu acho que o Almanac já tem uns 12 anos. Tá. Né? Aqui na Metropolitana eu completei 1 ano, agora em setembro. Já adaptado aos novos tempos, aos né? novos tempos, com que é imagem. Meio rádio, meio podcast, tudo junto, né? Mas lá eu acho que foram 11 anos que o programa ficou... Todo domingo de manhã a gente fazia E lá você tem o Opus 105, que você citou. Isso, lá era o... Que aí já é mais ligado diretamente à sua área aí de atuação do dia a dia. O Opus 105,9, ele era um programa só dedicado à música, só que como eu gosto de conversar, gosto de... né, como eu falei para você, eu sou um curioso, eu gosto de aprender, eu levava outros músicos para conversar comigo. E aí o pessoal ligava na rádio e falava... Poxa, mas ele fez entrevista, aí tocou menos música. Eles reclamavam. Reclamava, o público da Educativa reclamava. Ele fez meia hora de música e meia hora de conversa, né? Acabou. E isso acho que você foi naturalmente introduzindo, né? Essa conversa, né? Foi. E aí o Miromar Rosa, que era o diretor na época, eu falei para ele, mas Miro, eu acho legal trazer os artistas aqui e tal. Eu falei, só se você autorizar eu fazer um outro programa de entrevistas, só de entrevistas, que daí não reclama. Aí ele falou, pode fazer sim. Aí que eu criei esse programa de entrevistas, só que daí na minha cabeça eu já falei assim, então eu não vou levar só músico, eu vou levar gente de todas as áreas. Daí o nome Almanac. Aí o nome Almanac, para abranger todo o leque de profissões e conhecimentos. Né? Essa foto aqui foi... da minha participação com a Ilara Crestana, musicoterapeuta, né? Isso. Nós todos um pouquinho mais jovens, né? Mais jovens. Acho que foi 2014. Olha o que 9 anos fazem na vida da pessoa. Que é o estudado é diferente e tudo, né? Eu queria te perguntar, Luiz. Sim. Qual foi o perfil de profissional que você levou que mais te intrigou, assim? Que muitas vezes a gente carrega uma expectativa, assim, claro que vai ser legal, o papo e tudo mais, né? Mas num aspecto positivo, o que te surpreendeu, assim, que você tem uma lembrança muito viva até hoje, do tipo de profissional, da pessoa em si, independente do que ela faz na vida, né? O que te surpreendeu, o que você se lembra, assim? Olha, eu tenho 2 programas muito marcantes. Um deles, Danilo pode me ajudar agora, porque eu esqueci o nome dele. Ele era presidente da Caterpillar,
do Brasil na época. Eu esqueci o nome. Eu acho que eu até fiz caricatura dele, mas eu não estou lembrado do nome também. Eu não lembro o nome eu lembro dele. Eu lembro que quando ele saiu, eu apresentei ele com uma caricatura. Mas eu Tá. sei quem você está falando. Também não vou lembrar. Eu não lembro, faz muito tempo. Delicadeza da minha parte. Mas, enfim. Não, faz bastante tempo já. Ele começou na Caterpillar como office boy, porque a mãe dele encontrou com o diretor da Caterpillar e falou: meu filho precisa de um emprego, ele precisa trabalhar. E o cara deu emprego de office boy para ele. Ele foi. E é ele mesmo. Ele foi crescer. Não é Brasil, esqueci o nome dele. A hora que a gente parar de pensar, vem o nome, né? Quando eu estiver fora do ar, vem o nome. E aí ele contou toda a trajetória dele. Esse fato dele com a mãe dele tornou o administrador, né, da empresa, o CEO, que hoje falam, né, da Caterpillar, uma pessoa muito mais humana. Sim. Ele falou, às vezes, vem mães pedir se eu não arrumo vaga para os filhos. Ele falou, e eu me desdobro para conseguir, assim como quando eu precisei, a pessoa se desdobrou. E ele falava, eu ando pela Luiz Carlos Calil. Foi um programa incrível. E ao lado desse programa, eu não coloco nem acima, né? Ao lado desse programa, a família Dedini. O Malo, a Márcia, a Nana, o Malo o Cello, eu conheci bem. Trabalhei todos. lá em projetos lá da Dedini, lá na época que ele estava. Então, foi o Malo, a Márcia e todas as filhas, né? Uma das filhas também conheci. Foi maravilhoso. Foi um programa de Ano Novo. Eu quis levar uma família e uma família que eu sabia ser unida, né? Que já estava passando dificuldade por conta da empresa, mas eles preservando assim um amor, um carinho, e eles falavam muito isso. Nós passamos dificuldades. Nós somos uma família de nome, uma família que é bem vista mas a gente passa dificuldade. Mas essa união não é desmanchada em nenhum momento. Nenhuma dificuldade. E você sente que isso não é discurso vazio. Não. Você sente que aquilo é real, que é palpável, que é muito bonito, né, Luiz? Tanto é que depois ele voltou num outro programa com o Cello, né? Que já estava trabalhando como DJ lá, e ele veio junto, eu convidei ele para vir, o Malo veio junto para afirmar o apoio. Todo, foi emocionante demais. Isso é a família com F maiúsculo. Né? Então eu colocaria esses dois como grandes aprendizados para mim. Olha, tá vendo? Pra que ser só músico, Luiz? Não. A gente perde uma parte da vida, né? A vida é muito curta para fazer uma coisa só. Tem que aproveitar o leque que der pra gente. E vamos ampliar o leque, né? Já ampliei também com a aromaterapia, né? Que eu estudei durante a pandemia. E essa experiência aí, o que te diferenciou como ser humano das anteriores? Entender o outro. Mais ainda, porque você já faz esse exercício permanente, né? Mas faltava o conhecer a mim mesmo. Faltava eu entrar em mim. Essa foi uma ferramenta decisiva aí para a sua interiorização? Sim. O curso de aromaterapia possibilitou eu fazer uma viagem para dentro de mim mesmo, me conhecer, me entender e, a partir disso, eu entender muito melhor o outro. Se alguém chega com uma agressividade para mim, eu entendo. Você não absorve, né? Eu não absorvo. Você não... Eu falo, isso não é meu, mas ele está precisando descarregar de alguma forma. Descarregue. E aí eu falo, viu? Aí eu puxo uma conversa, e essa conversa muitas vezes é muito transformadora. Esse lado terapêutico acaba sendo muito fantástico, né? Então é muito bom. Comunicação. E já que você está falando de autoconhecimento, o próximo slide... que pena. Não é mais surpresa, mas eu ia dizer o seguinte... Essa é uma caricatura que eu fiz da época da nossa primeira entrevista no Almanac, né? Olha, acho que você nem conhecia. Não? Porque eu tenho o meu YouTube pessoal, é um YouTube portfólio, né? Tá. Então, todas as entrevistas de 10 anos para cá, eu arquivo. E como tem que ter lá uma capinha, uma thumb lá no YouTube, que era só áudio, né?
Então eu tomei a liberdade de fazer essa caricatura. Tem a nossa entrevista lá registrada com a caricatura do trio. Que fantástico. Nossa, adorei. E eu te agradeço também, porque essa minha autocaricatura ficou a minha caricatura oficial. Né? Que legal. Olá, a caricatura, o avatar lá das redes sociais ficou sendo o meu, né? Que legal. E você ainda sem essa barba provecta, né? Respeitável, né? Cabelo preto ainda. Cabelo preto, né? Depois você me manda uma cópia dessa, eu quero guardar também. A sua versão de 10 anos mais novo, né? Pois é, olha que legal. Caricatura é autoconhecimento também. E como é bom a gente rir da gente mesmo. Porque isso faz com que a gente desça do salto, sabe? Exato. Muitas vezes a gente tem uma autoestima elevadíssima, né? Muito mais do que o desejável, né? E a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. E é como a gente tem dificuldade de aceitar imperfeições, falhas, não integrar isso no nosso aprendizado, na nossa vivência. Né? E o autoconhecimento é isso. É você aceitar ser falho, ter defeitos, ter diferenças e tá tudo bem. Isso não é problema nenhum. Então, quando eu vejo caricatura, tem gente que não gosta, tem gente que... Viu? Aprenda tem a muita rir. Gente que não gosta. Aprenda a rir de você mesmo. Sim. Aí você vai sentir todos os benefícios. E tem, viu? Tem muitos. As endorfinas que você libera no seu corpo, até biológico isso. Né? E tanto quanto a caricatura, a música é um bem para a alma. Sabe? Exato. De modos diferentes, mas sempre com a mesma finalidade. Né? Mas chega lá no hipotálamo e vai dar esse bem-estar, né? Que maravilha, que a gente proporciona isso para as pessoas, né? Muito. Tem essa troca. E vamos para o próximo slide, Danilo? Que é a sua maneira de ser encontrado pelo mundo via internet, né? Exato. Com esse seu nome quilométrico, que só falta Orleans e Bragança para ficar completamente nobre. Então, no Instagram, Luiz Fernando Fischer Dutra, tudo junto. Exato. Eu tive que colocar completo porque existe um Luiz Fernando Dutra que é famosíssimo, porque ele é leiloeiro de peças milionárias. Eu já ia perguntar quem, mas se ele é famoso, eu não vou, eu não vou duvidar. Ele é um leiloeiro super famoso aí de obras de arte. Olha. Super. Leiloeiro de obras de arte. Então ele não está tão longe assim não, de você. Mas aí eu tive que colocar porque senão ia ser Luiz Fernando _ 48957. Eu falei, não. É muito YouTube isso. Eu falei, vamos colocar o nome completo que fica melhor. Aí quem quiser entrar em contato, estou aí no Instagram e também no Facebook com esse mesmo endereço, vamos chamar assim. Ótimo. E para a gente fechar de vez, fala um pouquinho do Almanac que você está fazendo aqui na Metropolitana. Isso, o Almanac continua com a mesma característica, né? Um programa de entrevistas, onde eu convido pessoas das mais diversas áreas para falar um pouquinho dos seus trabalhos e principalmente como esse trabalho pode promover melhorias na qualidade de vida das pessoas. Né? A gente tem conversado com muitas pessoas levando mais para esse lado. Então, às quartas-feiras, às 7h da noite, aqui pelas redes sociais pelas ondas, como que chama isso? Banda larga. O começo foi difícil. Eu falei para o Danilo, eu vou falar muitas vezes Almanac com o número da frequência da rádio que eu fazia. Falei, porque isso virou um vício. Mais de 10 anos falando daquele jeito, mas acho que eu consegui consertar. Uma hora a gente aprende, né? Isso, né? Luiz, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. É o tipo de conversa que precisa ter várias horas para a gente ficar satisfeito. Mas é só uma palhinha. Com certeza. Quero crer que seja uma palhinha. Estarei aqui. Parte 2, a gente está na mesma rádio, é mais fácil a gente se esbarrar. A gente faz uma série, tá na moda a série, né? Uma pessoa que tem muitas facetas, dá para fazer um programa de cada faceta, né? Mas eu que agradeço, foi um prazer realmente, viu, Érico? O prazer é todo nosso e de quem nos viu aqui. Estamos encerrando mais um ilustre podcast com mais uma ilustre figura. E
Você já sabe, se não sabe, você fica sabendo agora para indicar para os amigos. Estamos aqui no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, toda quinta-feira às 8 da noite, às 20 horas. E também o nosso programa fica no YouTube próprio do Ilustre Podcast. E a agenda dos nossos novos episódios, dos nossos novos convidados, está no Instagram, @ilustre.podcast. Então é isso aí, aguardem que temos novos ilustres na próxima semana. E você pode ver também esses episódios aqui que estamos fazendo toda semana, eles ficam guardadinhos lá no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no YouTube do Ilustre Podcast. Temos a nossa fase em vídeo desde agosto desse ano e a nossa fase radiofônica. Tá tudo lá no YouTube do Ilustre Podcast. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.